Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores da Conect TV Algarve. Estamos começando mais um Política em Foco desta sequência para as legislativas 2025, onde estamos trazendo todos os candidatos cabeça de lista aqui do nosso Algarve para falar um pouco de suas propostas e se apresentar para o nosso público. Temos aqui hoje o prazer de receber uma representante do Livre, Carla Sofia do Carmo. Seja muitíssimo bem-vinda à Conect TV Algarve. Obrigada. Carla, eu vou dar o primeiro espaço para você falar um pouco quem é a Carla e, principal, por que a Carla optou por ser cabeça de lista, por estar filiada a um partido, por estar integrando um grupo político e se envolver nesta luta que nunca é fácil. Pronto, antes de mais quero agradecer o convite, que nos foi interessado. Relativamente a... Meu nome é Carla Sofia, tenho 52 anos, a minha família é do Algarve, ou seja, os meus avós, os bisavós, os meus pais, mas os meus pais foram para Lisboa a trabalhar e eu cresci em Lisboa, cresci em Almada, mais propriamente em Almada. Estudei em Almada, fiz a minha licenciatura em Almada e depois fui trabalhar para a Espanha, numa área de tratamento e gestão de resíduos. E no fundo foi isso, foi o meu percurso, ainda trabalhei durante 8 anos, sempre nesta área da gestão e tratamento de resíduos perigosos e não perigosos. Sim. E posteriormente, por motivos de saúde, tive que regressar a Portugal e resolvi vir viver no Algarve e já estou cá há mais de 16 anos e o tempo passa a correr, parece que foi ontem e no fundo a nível, uma linha, esta é a minha linha de vida. Depois, aqui no Algarve, comecei a trabalhar mais na área da consultadoria e neste momento, faço gestão de 2 pequenas propriedades agrícolas. Muito bem. E foi uma boa escolha, né? Vir pro Algarve é sempre uma boa escolha. Sim. Foi uma boa escolha. Eu desde sempre que venho para o Algarve, sim, não é? Sim. Toda a família é de cá e eu venho sempre de férias, 2 em 2 meses, sempre, isso sim. Mas depois de ter estado, porque eu estive numa zona em Espanha muito semelhante, que era Porto Santa Maria, Jerez de la Frontera, Cádiz, e então resolvi que era muito semelhante e sempre gostei do Algarve, eu sempre gostei de viver no Algarve, por isso não gostou. Depois, a nível político, eu entrei para o Livre desde o início, em 2014, foi praticamente desde o início, fui uma das cofundadoras aqui do Núcleo Territorial do Algarve, em 2014-15. Coordenei muito desde essa altura, tanto a nível só da região como a nível nacional, em Lisboa. Nós temos, o Livre tem uma plataforma de trabalho, chama-se o Ponte Livre, onde nós discutimos política e temos vários grupos de trabalho e tenho sido coordenadora de alguns grupos de trabalho, tenho feito algum trabalho político, né? Mas tudo sempre no backstage, não de visibilidade, não é? Trabalho a nível programático. Nunca esteve na vitrine, sempre, nunca na montra, sempre no backstage. Exatamente, sempre no backstage. Te incomoda estar na montra hoje? Sim, eu não sou... eu sou uma pessoa muito tímida e prefiro trabalhar, estar mais na preparação, nessa função, exatamente, nessa função de desenvolver algum trabalho político, ou de coordenados, gerir. Por que o Livre? Assim, o que faltava nos outros partidos, porque você está desde a fundação, ou seja, sim. Você sabe os porquês do surgimento do Livre. Por que o que você não encontrou nos outros partidos, sendo que você me parece ser o que a gente brinca, né? um ser político por natureza, mas você não encontrou nos outros partidos. O que o Livre tem de diferente para você? O Livre nasceu do manifesto para uma esquerda
uma esquerda conjunta, ou seja, a necessidade na altura, nesse ano de 2013, a necessidade da esquerda se juntar para desenvolver políticas, no fundo, para criar aqui consensos e que na altura não existiam, e depois veio a existir depois com a Geringonça, mas que na altura não existiam, e nasceu com esse movimento, esse manifesto, que posteriormente chegámos à conclusão que, no fundo, não era suficiente um manifesto e era importante criarmos aqui um partido que fosse fosse essa, a base do consenso, a base de conseguirmos chegar conjuntos a desenvolver políticas públicas através do consenso com vários partidos. E isso é o que falta muito à esquerda, não é? E é o que nós achamos que era necessário um partido para desenvolver esse tipo de política, uma política mais progressista, trazer uma política do futuro para o presente, uma política mais ecologista. Eu acho que faltava, e por isso nasceu o livro. A Geringonça foi um acerto ou foi um erro da esquerda? Não foi um erro, nós não participámos desse. Sim, nós sim, não participámos. Com muita pena nossa, não participámos nessa. Mas não, eu penso que até o que demonstra, a realidade demonstra que foi a legislatura que durou mais tempo, não é? Ou seja, teve mais durou os 4 anos, sim. Não é? E no fundo deu mais estabilidade do que deu a maioria absoluta do PS, por exemplo, não é? E eu acho que sim, que foi bom para o país e foi uma mais-valia para o país. Sim. Você acredita numa possibilidade, eu não vou chamar de geringonça, porque às vezes isso é utilizado sim, de maneira, também, vamos esquecer, mas de uma união da esquerda que possa se repetir eventualmente nesta eleição de 18 de maio e que isso realmente dê espaço para todas as nuances que a esquerda tem, porque são muitos partidos que se apresentam como de esquerda, cada um com pequenas nuances ou algumas até mais acentuadas. Você acredita ser possível todos ficarem embaixo de um guarda-chuva que seria hoje, a princípio, o PS? Eu penso que nós podemos, seria interessante, sim, seria interessante termos aqui uma maioria progressista à esquerda, não é? E de alguma forma tentarmos desenvolver então estas políticas que cada uma desta esquerda toca uns nos outros, não é? Por isso, eu penso que sim, que seria muito interessante voltarmos a ter um governo de esquerda e progressista e europeísta e consigamos desenvolver políticas para as pessoas e com as pessoas e só assim se consegue através de consensos, através de consensos. Eu acho que é o principal. É um caminho desejável. Sim. Muito bem. A gente está falando de esquerda e eu vou entortar o assunto para a direita. Há um movimento de uma direita crescente que já foi notada no Brasil com a eleição de Bolsonaro, Giorgia Meloni na Itália e agora Donald Trump, evidentemente o maior expoente desta direita, pelo fato de ser o líder da maior nação em termos econômicos, bélicos e tudo que a gente possa dizer, que é os Estados Unidos. O impacto Donald Trump, que está mudando o mundo, alguns podem gostar, outros podem não gostar, mas é inevitável que todos enxerguemos a mesma coisa. Há uma mudança acontecendo histórica neste momento. Você entende esta mudança como uma oportunidade para a Europa ou um castigo para a Europa? Esta mudança geopolítica que não sabemos até onde vai alcançar. Acho que nem ele sabe. Sim, exatamente. E o início do Trump, que foi tão impactante, não é? Do aumento das tarifas, desta expulsão dos migrantes, todo este
esta política tão agressiva, no fundo, tanto prejudica o próprio país, o próprio Estados Unidos, não é? Com o aumento do preço dos produtos, como prejudica toda a Europa e todo o mundo. Não é? Isso, no fundo, nesse sentido, prejudica, porque nós temos seguramente os preços eventualmente vão subir ou inflacionar se continuarmos com esta política. Se não começar a haver um Exatamente, equilíbrio aí. Exatamente, se começarmos aí com 140% de tarifas, acaba por ser problemático nesse sentido. Pode ser uma mais-valia no sentido de aproveitarmos a nossa própria autonomia, ou a autonomia da nossa Europa, da Europa, não é? Todos estes os vários Estados a trabalharem em conjunto para conseguirmos, de alguma forma, sermos mais autossuficientes, tanto a nível de energia, como a nível de matéria-prima, como a nível de outro tipo de produtos necessários para a nossa convivência. E isso, acho que é o mais importante, é tentarmos esta autonomia a nível da Europa, que não temos, não é? Que temos... A Europa se acomodou um pouco depois da Segunda Guerra, que ela tinha lá um Big Brother, um irmãozão ali, né? Os Estados Unidos, que logo depois da Segunda Guerra, ele fez sim uma espécie de investimento financeiro com finalidades políticas de ter principalmente influência no que a gente pode chamar da Europa ocidental, a Europa capitalista, vamos dizer assim. E a Europa, de alguma maneira, ficou muito confortável e aí se esqueceu do seu próprio valor, desta possibilidade de ser autônoma e de ser, talvez, a terceira grande potência? Eventualmente, mas eu creio que a Europa também desenvolveu bastante, a Alemanha desenvolveu bastante, a França... eventualmente ficámos aqui um bocadinho aquém com o desenvolvimento da China, com o desenvolvimento de outros países e com produtos eventualmente mais sofisticados e mais baratos, e acabar por haver aqui esta concorrência que nós não estávamos à espera e não nos preparámos para isso. Eventualmente não nos preparámos foi para isso, não é? Agora acaba por ser um pouco mais complicado em termos de retomar essa atividade ou essa indústria necessária Difícil. Exatamente, quando temos, por exemplo, os painéis fotovoltaicos. Inicialmente era a Europa que fabricava e deixou de fabricar para a China, os automóveis a mesma coisa. Pronto, tem sido aqui esta... Nós, no fundo, deixámos um bocadinho para trás nesse sentido, não é? Mas nós estamos a criar, de qualquer forma, ter muita investigação científica, não é? A nível universitário estamos a desenvolver muitos projetos e pensamos que a Europa junta e unida vai acabar por desenvolver determinadas tecnologias necessárias depois para continuarmos aqui necessárias para o desenvolvimento do nosso país e da Europa. E eu vou passar agora para um outro tema, que eu sei que é um tema polêmico. Não, peraí, vou deixar esse polêmico para depois. Eu tenho ainda que visitar um tema que é novo, porque aconteceu ontem, né? Não podemos deixar de falar. O apagão. E aí surgem uma série de temas que vão para cima da mesa. Segurança cibernética, porque ficou, a princípio, aquela história, foi um ataque hacker, tem a ver com a guerra da Rússia, não tem? Houve um pânico generalizado, um pouco similar quando teve a pandemia, uma experiência recente, né? As pessoas indo para os mercados, comprando coisa, abastecendo o carro e tal. E o que ficou em cima da mesa, principalmente de ontem para hoje, é o quanto Portugal é realmente independente na sua produção de energia, ou seja, se é sustentável sem depender de uma outra nação. O sistema é interligado principalmente com o de Espanha, não tem como não ser, mas houve críticas e esse debate está na mesa. Como é que você enxerga? Primeiro, a resposta que foi dada, em torno de 12 horas, praticamente Portugal inteiro já estava restabelecido, depois do susto, que
vieram aquelas previsões de 3 dias, uma semana, 10 dias, 12 horas depois estava tudo mais ou menos dentro da normalidade. Então, falar um pouco do tempo de resposta, como você avalia, e desta autonomia energética que Portugal tem ou não tem. Em termos do apagão, foi inédito, não é? Foi, de qualquer forma, a resposta também, não sei se foi tardia ou não, porque não havia realmente nenhuma informação concreta relativamente ao que aconteceu, não é? Aliás, atualmente, neste momento ainda não sabemos realmente o que aconteceu e por isso vamos investigar, a União Europeia vai investigar o que realmente aconteceu, se foi mesmo a oscilação da rede e se realmente foi mesmo no sul de França que aconteceu isso e o porquê. Não é? O porquê, é muito importante o porquê, por isso não tenho esta percepção se realmente foi muito tempo ou pouco tempo. A resposta foi dada sem termos muita ideia ainda do que é que estava a acontecer, não é? E por isso também não foi logo uma resposta imediata, por isso mesmo, para não criar também o pânico, sem saber, e houve esta informação, algum fake news, não é? Que sempre se aproveitam nesta ocasião, mas relativamente a... Agora, temos de ter a noção de que porque é que nós estávamos a importar a energia de Espanha, não é? Se nós temos grandes parques fotovoltaicos, não é? Especialmente no Alentejo e também aqui em Portugal, não é? Supostamente, ainda por cima, estávamos um dia com muito sol, com muita exposição solar, que dava perfeitamente para produzir energia, então durante o dia, né? Perfeitamente para estarmos a produzir a nossa própria energia e não estarmos dependentes. A explicação que foi dada é que porque é mais barato comprar da Espanha. Exatamente, porque é mais barato e já aconteceu numa outra ocasião que também pararam as centrais fotovoltaicas e os aerogeradores, porque, exatamente por isso, porque Espanha estava num momento mais barato e acabámos por comprar, importar essa energia de Espanha. De qualquer forma, nós não podemos estar assim dependentes de Espanha, não é? E depois acontece o que aconteceu, que houve o apagão e nós não tivemos capacidade, porque tínhamos as centrais desligadas, não tivemos a capacidade de arrancar diretamente. Temos sim 2 centrais com essa possibilidade e foi o que aconteceu, mas passado já umas 10 horas, supostamente deveria ser um arranque quase que automático, não é necessário energia, não é? E, eventualmente, todos esses processos, esses planos de contingência, esses processos de emergência, eventualmente deve haver mais aqui ações de simulacro e de simulação, porque eu penso que já não se fazia isto há 25 anos, claro que houve ali alguma insegurança de como arrancar as duas barragens. Muito bem. Agora vou para o tema polêmico. Esse não foi polêmico, agora sim. Mas de qualquer forma é importante nós termos a noção de também ser essencial para a nossa produção e a nossa segurança, que também criarmos aqui, descentralizarmos no fundo a energia. Não temos realmente, não temos aqueles grandes parques fotovoltaicos que degradam e muitas vezes arrasam com toda a biodiversidade e a natureza. E depois acontece isto, ou seja, não sabemos, de alguma forma, estamos aqui a destruir para obtermos uma energia e depois essa energia não é utilizada. O prioritário que o LIVRE sempre defende é a descentralização dessa energia. Descentralização da energia, Eu ouvi bastante a respeito disso. Criar comunidades de energia, criar autoconsumo de energia coletiva, local, mesmo individual. Pronto. E nós achamos que realmente que essa é uma das vantagens e uma oportunidade para termos aqui a nossa segurança a nível energético. Muito bem. Tema polêmico e inevitável. Eu vi que você, na sua apresentação, falou europeísta, e aí eu vou fazer 2 perguntas em uma e as 2 polêmicas. Quando você fala
de uma Europa única, né? Ou seja, você fala desse europeísmo, é com uma fusão de culturas, hábitos para se transformar em uma coisa só, e aí fazendo uma analogia ao que acusam muitas vezes de globalismo, e aí em complemento a gente fala de imigração. Esta Europa, ela é uma Europa, vai parecer redundância, europeia, ou é uma Europa que pode ter cada vez mais cidadãos do mundo inteiro, não importa, estando aqui, serão todos bem-vindos? Eu penso que estando aqui serão bem-vindos. É preciso saber, saber acolher as pessoas de uma forma humana, de uma forma inclusiva, que não está, que muitas vezes não acontece, não é? E a Europa não se tem que uniformizar nesse aspecto, cada um tem a sua cultura, cada um tem. Temos que, a diversidade é o melhor que nós temos, mesmo no sol, o sol é mais saudável tendo biodiversidade, assim somos nós, não é? Quanto mais diversos, mais plurais, mais ricos somos, e é isso é que nós temos que, eu penso que é isso é que nós temos que lutar. E a entrada de. Eu própria, não é? Eu própria fui imigrante, tive mais de 8 anos em Espanha e foi uma das minhas melhores experiências, porque é sempre bom conhecer outras culturas e trabalhar. E sempre tenho um segundo país do qual gosto imenso, e por isso eu acho que, nesse sentido, não, eu acho que nós temos é que desenvolver políticas para integrar essas pessoas, não é? Falando de imigrantes, falando de refugiados, falando de imigração normal, de imigração, temos é que saber desenvolver essas políticas que hoje em dia não estão bem desenvolvidas, porque já não existe a manifestação de interesse, que era importante pelo menos para conhecer as pessoas que entram, para saber as pessoas que entram. E eu penso que temos aí uma lacuna que devemos resolver agora para a próxima legislatura. E também temos que desenvolver cá no Algarve e desenvolver em todo o país, não é? Criar centros de acolhimento para os migrantes, para os refugiados, para essas pessoas que vêm para outro país para ter melhores condições de vida. Qual o limite disso? Em algum momento, e aí eu não vou questionar a sua opinião. Eu estou fazendo uma outra pergunta. Qual o limite? O quanto Portugal ou a Europa é capaz de absorver pessoas que venham de outras regiões em busca de melhores condições de vida? Tendo isso como uma verdade, as pessoas normalmente quando migram com essa intenção, né? Eles procuram melhores condições de vida. É um número ilimitado, porque quando a gente pensa, por exemplo, nas populações de China, Índia, principalmente da Ásia, do sul da Ásia, há países com populações de muito diferentes os números do que os números dos países europeus. Então, por exemplo, Portugal poderia acolher 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 20 milhões de pessoas? Provavelmente não. Qual o limite? Onde se mede o que é possível para não comprometer a qualidade de vida dos que já cá estão, sejam eles imigrantes ou não. E eu falo com direito porque eu sou imigrante. Eu não sei quanto, mas eu só sei é que hoje em dia nós precisamos desses imigrantes, dessa população. Porquê? Porque nós temos, no Algarve é um reflexo disso, nós temos falta de pessoas para trabalhar na agricultura, para trabalhar em atividades que hoje em dia os próprios locais e a população não têm essa, não têm essa necessidade, ou não é vocacionada para esse tipo de trabalho, não é? E porque nós vemos que aconteceu o que está a acontecer, por exemplo, no Alentejo ou mesmo no Algarve, não é? Essa necessidade urgente de trabalhadores. Que nós realmente precisamos, não é? Nós precisamos muito também somos uma população já muito envelhecida e que precisa de sangue novo e precisa de juventude também para
Onde fica o limite entre, e aí a discussão ainda dentro dos imigrantes? Porque, ao que me parece, quando há uma imigração interna da Europa, causa menos burburinho, menos conversa, porque culturalmente são mais parecidos. Você imigrou para a França, eu mesmo Para a migrei França do não, para a Brasil, Espanha. perdão, para a Espanha. Eu mesmo migrei do Brasil para cá, mesmo não sendo Europa, evidentemente, mas tem muitos traços culturais muito semelhantes. Sejam eles religiosos, sejam eles de costumes, uma série de coisas. E me parece que esta imigração que está acontecendo em massa neste momento na Europa, o grande embate, o grande choque são as grandes diferenças culturais. E quando você fala de acolhimento, eu entendo também, porque eles vêm, não se sentem acolhidos, eles se fecham em redutos. Né? Os indianos andam com os indianos, os paquistaneses com os paquistaneses. É perceptível isso, que há mais um incômodo extra por causa das diferenças culturais? Isso é uma coisa superável? Sim, é perceptível e sim, eu creio que é superável. Daí temos esta necessidade de um correto e um acolhimento mais humano e mais inclusivo e não só a criar aqueles centros de acolhimento, tanto para o ensino do português, como para apoio jurídico, como para apoio social, Ok, psicológico, para conhecimento também da nossa cultura, perfeito. e também envolvê-los também na sociedade e na comunidade, em projetos comunitários em que podemos fazer aqui um intercâmbio de cultura, né, para eles que se sintam, que fazem parte desta comunidade. Eu penso que todos nós aprendemos uns com os outros as diversas culturas Sim, e isso era até importante, fazer workshops de cozinha, coisas que no perfeito. fundo, que incluam essas pessoas na nossa comunidade e fazemos todos parte de uma comunidade. Muito bem. Falamos bastante já de política internacional, falamos um pouco da história da Pagã, agora nós vamos começar a falar do Algarve e dos temas que se repetem, e eu começo sempre pelo turismo. E fazendo mais ou menos uma pergunta que eu repeti algumas vezes nessa série: o turismo é o herói ou é o vilão do Algarve? Ou seja, ele traz mais benefícios ou ele traz mais problemas? O turismo atual, o turismo de massa, este turismo massificado, traz também problemas, não é? Claro que traz. Traz um crescimento económico, sim, não é? Para determinadas empresas, mas traz também muitos problemas a nível dos recursos naturais, não é? Ai, agora fiquei traz a nível desta pressão turística, Ok. que no fundo impossibilita os residentes locais de ter uma vida, uma vida com todo, pacata, com todos os direitos. É, é, Nós o que temos é que direcionar este turismo para um turismo mais sustentável, havendo aqui um equilíbrio entre a natureza e a economia, que muitas vezes isso é o que falta, não? Porque este turismo de massas o que faz é pressionar muito o que é o nosso património natural, não é? São as praias, o Parque Natural da Ria Formosa, que está tão pressionado com tanto turismo em termos mesmo de embarcações turísticas, pesca, motas de água, é uma intensificação que faz destruir, no fundo, poluir e destruir muito do que é o nosso património natural, Sim. não é? E também esta destruição da natureza e por isso nós temos que, no fundo, direcionar este turismo para um turismo mais ecológico, um turismo mais ao longo do ano, não seja tão sazonal, Não ficar tão não ficar concentrado tão naquele período. concentrado, um turismo rural, um turismo
cultural, há vários tipos, há várias formas de... Essa sazonalidade, né, que é muito forte, muito marcante, que é o verão, principalmente, já foi mais, né, o que se sabe, já foi muito concentrado em 2 ou 3 meses. Hoje a gente já pode falar de 7 meses de alta temporada, já se pode falar nisso. Esta mudança, esta possibilidade, ela passa pela Assembleia da República ou são ações que têm que acontecer em solo algarvio, ou seja, são as câmaras que têm que mudar algumas estratégias para isso acontecer? Eu penso que são as duas, não é? De qualquer forma, a nível regional, as câmaras têm mais conhecimento, não é? E mais forma de direcionar esse tipo de atividades, não é? Porque muitas vezes são desenvolvidas atividades que já que não estão de acordo com as novas diretivas, por exemplo, comunitárias, europeias, como o turismo mais sustentável, mais... existem certos atos turísticos que já não têm cabimento hoje em dia, não é? Como, por exemplo, acontece em Vila Real de Santo António, acontece em novembro, corridas de motas na areia, na praia, não é? Que é um evento, um evento até bastante... um rally, assim, na sim, praia. Sim, na praia. São são centenas de motas e andam a destruírem tudo o que é o areal da zona. E parece-me que isso não faz muito sentido, esse tipo de... Hoje em dia já esse tipo de turismo tão... Sim, que atrai imensas pessoas e que eventualmente, sim, que é a nível para a economia de Vila Real de Santo António, por isso que será tem a sua importância. Tem a sua importância, exatamente, mas eu creio que esse tipo de eventos hoje em dia já não... É muito difícil você controlar o raciocínio do querer mais. É difícil, principalmente numa região vocacionada. Então, o turismo aqui é uma vocação, está inerente ao Algarve. Aí é difícil você falar para empresários e até para trabalhadores, porque quanto mais turismo tiver, teoricamente dá mais lucro para as empresas, gera mais impostos, a economia gira mais forte e, eventualmente, isso também chega ao trabalhador, que pode ganhar mais, pode ter caminhos para o seu crescimento pessoal. E aí, ou você traz mais gente, ou você estanca esta vinda em massa e qualifica o terreno e aumenta os preços. Porque o crescimento ele é desejável, ou pelo menos há uma pressão para que ele aconteça sempre. É muito difícil em qualquer atividade, em qualquer país do mundo, que fale, não, tá bom do jeito que tá. E aí a gente está falando de dinheiro, ou de lucro, ou de lucratividade. Só que quando você qualifica e aumenta os preços, você vai impactar em todo o resto. Habitação, tudo que a gente vai debater, vai falar um pouco mais aqui. Qual escolha você faria? Qualificação e aumento de preços ou não tem jeito, tem que vir mais gente? Não, vir mais gente... temos que qualificar, sim, o turismo. Temos que qualificar o turismo aumentar o valor acrescentado do turismo mais de qualidade, sim, isso sim. E temos de diversificar o turismo ao longo do ano e outro tipo de turismo. Temos que passar mesmo para outro tipo de turismo, não este tipo só de praia, tirar da praia e trazer para dentro. Exatamente, temos sítios magníficos onde podemos fazer turismo de caminhada, turismo rural, turismo, pronto, já falamos barrocal, até de turismo de agricultura, turismo barrocal. Pronto, acho que temos que diferenciar isto, diversificar este tipo de turismo, não é? Um turismo mais assim, mais equilibrado e mais amigo do ambiente e mais sustentável. Acho que temos que partir por aí. Ok. Falando ainda como um braço, né, do turismo, eu queria falar do transporte, mas especificamente da Estrada Nacional 125. Me parece uma estrada que não condiz com a imagem do Algarve. Quem vem ao Algarve
vem com um desejo de coisas bonitas, de coisas muito bem organizadas, e é essa a imagem que o Algarve tem internacional. E quando chega na Estrada Nacional 125, é quase uma rua, tem muitos problemas, e o investimento que é feito, ele é localizado, normalmente feito pelos conselhos, pelas câmaras. Então, esse trecho aqui é muito bom, o próximo já não fez o mesmo investimento, vira uma tragédia. De alguma maneira, estando na Assembleia da República, se conseguiria fazer um investimento vindo de Lisboa para equacionar essa diferença de trechos e deixar a 125, vamos dizer, condizente com essa imagem do Algarve? Nós temos já a Via do Infante, não é? Que é uma paralela à 125 e pode reduzir bastante o tráfego da Estrada Nacional 125. Para isso é que ela serve e agora sendo já sem... não tem de portagens, vai desviar algum trânsito por aí, não é? Depois, temos que também diversificar a nossa mobilidade, não é? Não é só para o turista, seja que chegue para o Algarve, mas sim para as pessoas que cá estão, não é? Para as pessoas que cá estão, porque um dos problemas que nós temos mesmo para fixar pessoas cá no Algarve e atrair pessoas cá no Algarve é a mobilidade, e temos que ter vários... temos de ter aqui uma panóplia de possibilidades e uma mobilidade mais suave, mais alternativa. Penso que era também prioritário. E eu penso que é isso que falta para a 125, porque a 125 é uma estrada no meio das cidades é muito difícil nós fazermos aqui qualquer alteração, a não ser que alguma já está a ser feita, já fizemos em Faro, já está a ser feita em Olhão, não é? E para desviar, no fundo, para desviar algum trânsito, eu penso que isso está a ser feito. E o que temos é que criar aqui alternativas na ferrovia, na Carris, mesmo na mobilidade sustentável, que são as bicicletas elétricas. Temos que aqui criar, mesmo a caminhar a pé, temos que aqui criar... Sim, verdade. Temos que criar, porque hoje em dia nem sequer... Há sítios que nós não temos possibilidade de caminhar e de deslocar ao centro a pé porque não temos um passeio, temos que criar condições para que as pessoas possam deslocar a pé, possam deslocar... E a 125 é peça fundamental. A 125 ela é fundamental para essa possibilidade de diversidade, de melhoria da mobilidade urbana, principalmente porque ela vamos dizer, é onde as pessoas realmente estão mais próximas, né? Há muitas moradias, há pequenas empresas, grandes empresas, eu falo que ela é a melhor forma de capilarizar, porque quem anda na Via do Infante é uma outra lógica de transporte. Ela é que tem condição de agregar essas multipossibilidades e melhorar a qualidade do transporte, principalmente para quem vive aqui, evidentemente. Mudando de tema e falando da habitação. Este tema e quase tudo que a gente fala de Algarve vai resvalando. A gente vai falar da saúde e não consegue fixar profissionais. Um dos principais temas é a dificuldade na habitação, os preços e tal. Como é que você enxerga as possibilidades de melhoria desse impacto na possibilidade das pessoas morarem, de habitarem no Algarve a custos mais moderados? Pois é, isso é uma das problemáticas que há do Algarve, uma das mais importantes, não é? É o preço da habitação, logo a seguir a Lisboa, e tem sido cada vez inflacionado, muito por este turismo massificado, por a compra de casa por estrangeiros, não é? Que vêm, não compra para férias, mas compra para passar largos períodos no Algarve, que têm outro poder de compra e acabam por desequilibrar esta balança
devido a esta balança do preço tanto do arrendamento como do custo do valor das casas no Algarve. Sim. O que é que nós poderíamos, o que é que o LIVRE poderia... O LIVRE aprovou, temos no Orçamento de Estado uma proposta para os casos mais emergentes, que são o Fundo de Emergência na Habitação. Esse fundo é um fundo que viria dos 25% das transações dos imóveis, e era importantíssimo para ajudar as pessoas umas que estão já sem abrigo, outras que têm dificuldade, têm emprego, mas têm dificuldade em pagar a sua casa, e também este fundo também resolveria, também era utilizado também para, no fundo, para ajudar a desenvolver a comunidade e criar espaços comunitários nas vilas, nas cidades, e para desenvolver, para construir os jardins, as zonas de estar, as zonas de lazer. Pronto, isso seria, a curto prazo, seria uma medida que não está a ser utilizada porque o governo não a regulamentou. Pronto, mas isto seria para os casos mais urgentes que existem ao longo do país e também cá no Algarve, e seria importantíssimo para poder atuar já no imediato, não é? Porque esta questão de termos casas para todos. Depois também temos várias medidas, e no fundo a habitação pública, não é? Esta necessidade... Aí é médio prazo, né? Não consegue fazer isso rapidamente. Essa seria já a médio prazo. A curto prazo seria, então, o fundo de emergência. A médio prazo seria a construção da habitação pública e alcançarmos tais 10% até 2040. Você acha factível isso? Desejável, tudo bem. Mas é factível? Temos que impulsionar e criar medidas e políticas públicas para isso. Ainda temos 20 anos e é mais... Tem bastante. Tem 15 só. Tem 15, agora. Eu sei, agora estava a pensar. Isso tempo passa a correr. E a gente vai piscar e daqui a pouco são só 10 e a coisa vai andando. Eu percebo o investimento público na habitação, construindo e vendendo. E não só construir, temos a habitação pública que é preciso ser requalificada e que está obsoleta ou que está degradada e devoluta. E muita dessa edificação que é pública poderia ser restaurada e reabilitada. Voltar para o mercado através do Estado. Através do Estado, mas arrendamento acessíveis para que as pessoas possam com os vencimentos que nós temos cá no Algarve, que são mais relativamente ao resto do país, inferior, pelo menos a média inferior. Sim. Dentro desse puxando da habitação e levando para a saúde, a gente já está indo para a parte final do nosso programa. Eu vou te deixar depois um espaço para você falar alguns temas que de repente sejam importantes para você e que a gente não tenha citado. Mas eu não posso deixar de falar da saúde. E o tema sempre o Hospital Central do Algarve. 25 anos não vou chamar de promessas, mas de planejamento, e não sai do planejamento. Falta dinheiro para fazer? Não falta dinheiro. E aí a minha questão parece sempre muito relacionado a ser no Algarve. O Algarve dá para deixar para depois, empurra para o próximo mandato, daqui a pouco a gente faz, tal. E aí a falta de representatividade, ou seja, são 9 deputados que historicamente representam o Algarve, mas que não se fazem ouvir. A questão não se fazem porque, na sua opinião, porque não fizeram o que deveria ser feito, ou porque só 9 num total de 230 a voz fica muito baixinha, e aí vem aquela história da prioridade, né? O papel do Algarve sempre vai para o fundo da pilha.
Sim, o Algarve sempre se queixou de estar esquecido, não é? O Algarve, as pessoas só se lembram do Algarve no verão, não é? E isso implica muito. Esta questão do hospital. O hospital também é preciso mais força, somos só 9, e é preciso todos termos uma política dirigida, todos a remar para o mesmo, não é? De qualquer forma, o Hospital Central traz mais valências para o Algarve. O problema é construirmos o hospital e depois conseguimos fixar Mais gente a mais gente para trabalhar. trabalhar, conseguimos trazer os médicos, os enfermeiros, os trabalhadores auxiliares para o Algarve. Porque muitas vezes esta questão também se coloca, não é? O Hospital do Algarve é muito importante por essas mais-valências, para aumentar a valência dos outros hospitais, não é? E por não termos que, como acontece agora, e aliás, o centro oncológico que agora já não vão construir, e acho que era uma mais-valia para o Algarve, porque as pessoas têm que se deslocar, portanto, já os tratamentos são terríveis, e ter que se deslocar para fora, tanto para Sevilha como para Lisboa, para realizar estes tratamentos, parece-me Desumano. uma insensibilidade, e por isso eu acho que era muito, nesse aspecto, acho que era importantíssimo termos aqui o Hospital Central, mas também tenho algumas dúvidas que nós conseguimos captar ou fixar médicos, porque nós abrimos as vagas, mas elas não são sim, não são ocupadas. preenchidas. Isso, exatamente, não são preenchidas, por isso tem que haver aqui se calhar, várias políticas, não é? Pelo que você está me dizendo aqui, ok, temos que fazer, mas não adianta ser só isso. Tem que vir junto a um pacote de atividades, de ações para garantir o funcionamento. Exatamente. Não adianta construir, percebo. Exato. Muito bem. Carla Sofia do Carmo, eu quero passar agora para esses minutos finais aqui, para que você fale de temas que tenho certeza que não falamos de todos, até porque é impossível em pouco mais de 50 minutos que se fale de tudo que se deseja, e muitos dos temas, mesmo que foram falados, falamos muito superficialmente, mas eu adoro uma frase dos portugueses que é o que é. Então é o que é, mas diga com algum tema que você deseje, fique à vontade. Já falámos aqui das comunidades de energia, mas podemos falar, só falámos do turismo, não falámos de uma alternativa ao turismo em termos de atividades económicas, e no fundo o que nós podemos também promover uma economia mais sustentável, mais baseada no conhecimento científico e também na economia circular. Nós aqui temos a possibilidade de criar empresas para reciclagem de resíduos ou de reciclagem de plásticos, a compostagem. Temos aqui um setor em que o Algarve pode se desenvolver também, para evitar também empregos precários que tanto a hotelaria, a restauração muitas vezes emprega. Podemos diversificar também essa economia impulsionando cooperativas de trabalho, cooperativas de aluguer de equipamentos, cooperativas integrais. Essas cooperativas são multissetoriais e o objetivo dessas cooperativas, que é muito interessante, é privilegiar as pessoas de conseguirem desenvolver o seu próprio projeto. Eu, em vez de ir trabalhar para a restauração porque não tenho alternativa, eu posso criar o meu negócio, o meu projeto através por exemplo, destas cooperativas integrais que te ajudam Você está falando de uma espécie de empreendedorismo coletivo. Coletivo, exatamente, mas coletivo, mas que cada um pode desenvolver o seu projeto, fazer aquilo que realmente gosta. Interessante. Porque no fundo é o que nós... E aqui o Algarve tem muitas qualidades, tem muitos recursos que não estão a ser devidamente... E eu acho que o mais importante é isso, é as pessoas encontrarem aquilo que realmente gostam e assim vamos diversificar a economia, não é? Porque é o que falta muito aqui no Algarve, é a diversificação da economia, e as comunidades de energia também
são importantes também para o desenvolvimento local, porque muitos destes, toda esta instalação vem de empresas locais, não é? E acaba por aqui haver uma dinâmica a nível de comércio e de serviços. Isso é o que manutenção. Esta dinâmica pode-se criar aqui e é uma das formas de nós conseguirmos ir desenvolvendo e criando atividades para o Algarve, não ser só tanto a agricultura, por exemplo, não é? Nós temos aqui a melhor laranja do mundo. A melhor laranja do mundo, mas temos aqui muita agricultura, mas podemos ter uma agricultura mais regenerativa, mais ecologista. Temos que ir, no fundo, progressivamente adotando práticas mais ecologistas, mais regenerativas, mais holísticas. Agregando valor à agricultura. Esses valores são... Exatamente. Entendi. Criar aqui também vai... Exatamente. E não ter aqui uma economia ou uma agricultura só de monocultura, mas temos que ter aqui, mesmo para a proteção do solo e da biodiversidade, temos que criar aqui também outro tipo de agricultura que é possível e também temos que impulsionar assim, ações de formação para esses agricultores para darmos este tipo de possibilidade de uma nova agricultura, que eu acho que é possível, e uma agricultura mais eficiente e mais de precisão, porque os pequenos agricultores também podem ter uma agricultura de precisão, e essa agricultura de precisão também traz um emprego de valor, de alto valor acrescentado, traz engenheiros agrónomos, traz... E produtividade com menos espaço. Com menos espaço, traz maior produtividade. Eu acho que o Algarve podia explorar todo este tipo de atividades que atualmente está muito centrado no turismo massificado e também nesta agricultura. Muito bem. Quero agradecer sua presença aqui e pedir para que você deixe suas considerações finais olhando lá nos olhos de quem nos assiste agora, olhando para aquela câmera. É mais difícil, né? Quando tem que olhar nos olhos, mas fique à vontade. E acho que é um momento mesmo postos todos esses temas, de fazer um fechamento, um pedido de confiança. Acho que é esse o caminho, né? Afinal de contas, as eleições em 18 de maio vão dar a possibilidade das pessoas escolherem os melhores projetos, as melhores pessoas, independente das filosofias, todos se apresentam dessa maneira. Fique à vontade. O livro está cá no Algarve para conjunto com toda a população, trabalhar para as políticas, para melhorar a política das pessoas, não das pessoas, mas com as pessoas. É um partido de democracia participativa, inclusivo e que precisa de todos para tornar o Algarve mais livre. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez, um prazer ter esse momento aqui, de aprender um pouco também com os seus projetos. Muito obrigado mais uma vez. E a vocês que acompanharam mais esta edição do nosso Política em Foco, fica também o nosso agradecimento para a grande audiência que tem acontecido nesta sequência dos candidatos, dos cabeças de lista para as legislativas 2025, candidatos aqui do Algarve. Muito obrigado a todos vocês. Continuem sempre conectados com a Connect TV Algarve. Uma boa noite.